No vídeo anterior, nós tratamos da lei de Ohm considerando aspectos macroscópicos empíricos. Simplesmente pego um pedaço de condutor, cujo formato eu posso modelar, estabeleço uma diferença de potencial entre dois pontos através de uma bateria e meço os resultados que eu obtenho de corrente e potencial. Em vista disso, definimos alguns parâmetros como resistência, condutividade e resistividade. Neste vídeo, nós vamos justificar esta lei a partir de um modelo microscópico. Trata-se de um modelo elaborado no século XIX, segunda metade, por Paul Drude. É um modelo que envolve conceitos clássicos apenas, nós não estamos levando em conta características quânticas dos elétrons ou do material. Começando, nós sabemos que em condutores, a carga elétrica é conduzida por elétrons de condução, que são elétrons livres para se mover no material. Uma vez que tratamos de elétrons, nós temos que a força experimentada pelo portador de carga, uma vez que o campo elétrico é estabelecido no material, será dada por carga vezes campo, porém com um sinal negativo, porque os elétrons possuem carga negativa. Se o elétron estivesse no espaço livre, ele estaria submetido a uma força constante. Isso daria origem a uma aceleração constante, então o elétron se aceleraria indefinidamente. Eu estou colocando aqui o indefinidamente entre aspas, porque nós sabemos que na realidade isso não é possível devido à relatividade especial. O valor máximo da velocidade que qualquer corpo pode atingir na natureza é o valor da velocidade da luz no vácuo. Então, um elétron submetido a uma força constante continuaria a se acelerar até que sua velocidade tendesse à velocidade da luz do vácuo. Esse seria um comportamento assintótico. Porém, o elétron no condutor não está no espaço livre. Ele experimenta colisões com a estrutura do material. Essas colisões implicam em transferência de energia. O elétron possui uma dada energia cinética, ele colide com o material e parte ou toda a energia é passada para o material. Essa transferência implica em aquecimento. Quando estabelecemos uma diferença de potencial em um condutor, nós notamos que o mesmo acaba se aquecendo. É o princípio basicamente da resistência do chuveiro. Este é chamado de efeito Joule. Então nós temos que no condutor existem colisões entre elétrons e a estrutura. Por um exemplo, nós podemos ter um elétron que colide com a estrutura do material, ele tem só direção de movimento alterada, até colidir novamente. E as velocidades do elétron podem variar, nós não temos acesso a este valor. E nós também não temos acesso ao tempo entre uma colisão e outra. Tempo que o elétron se propaga de forma livre. Porém, eu vou dizer que a velocidade média deste elétron é U. Trata-se de um valor médio. A princípio eu não tenho acesso a esse valor. Há elétrons que se movimentam mais rápido e há elétrons que se movimentam de forma mais lenta. E eu vou supor que o tempo médio entre duas colisões é tal. Ou seja, tal é o tempo que o elétron leva, em média, para percorrer essa distância. Ou, de forma equivalente, esta distância entre uma colisão e outra. Vamos supor que, ao colidir, o elétron transfere toda a sua energia para o material, que provoca o efeito Joule, o aquecimento. Então, ele recomeça o seu movimento a partir de uma velocidade nula e é acelerado pela força elétrica. Temos, por uma análise cinemática, que a velocidade final de um corpo
é igual à sua velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Vamos aplicar ao elétron. Nós temos que a velocidade final, que eu vou dizer que é a velocidade média, é igual a velocidade inicial, que eu vou supor que seja nula, mais a sua aceleração vezes o tempo médio entre as colisões. Aqui nós tiramos que a aceleração média do elétron constante é dada por U sobre tal. Enfatizando, estamos lidando aqui com parâmetros microscópicos. Supondo que m seja a massa do elétron, podemos aplicar a segunda lei de Newton. Teremos que massa vezes a aceleração é igual a resultante das forças sobre o corpo. No nosso caso, massa vezes a aceleração, ou seja, a velocidade dividida pelo tempo entre as colisões, será igual à nossa força que nós temos aqui, que é então menos E, que multiplica o campo elétrico. Daqui nós tiramos a nossa velocidade vetorial média entre as colisões do elétron, que será menos E tal sobre m vezes o campo elétrico. Esta é a nossa velocidade de deriva. Note que ela é diretamente proporcional ao campo elétrico aplicado no condutor, e o sinal negativo indica que essa velocidade é contra o sentido do campo elétrico, o que é esperado, visto que estamos lidando com uma carga negativa. Vamos voltar agora à nossa densidade volumétrica de elétrons livres, ou seja, os elétrons de condução. Nós vamos escrevê-la como sendo igual a menos NE, onde N é a concentração desses elétrons, é o número de elétrons livres em um determinado volume. Assim, se eu multiplico a concentração pela carga, então eu terei aqui carga total por volume. Vamos então utilizar a expressão para a densidade de corrente que definimos no vídeo anterior, que é igual a densidade volumétrica vezes a velocidade. Teremos que a densidade de corrente será dada então por densidade volumétrica vezes a velocidade que nós obtivemos, que é igual a menos NE. Sinal de menos porque estamos lidando com carga negativa. Multiplica a velocidade, só que nós já temos uma expressão para a velocidade do elétron livre que nós obtivemos utilizando a segunda lei de Newton, ou seja, menos NE, que multiplica menos E tal sobre m, multiplicando o campo elétrico. Daqui, nós tiramos que a densidade de corrente será dada por NE ao quadrado tal sobre m, multiplicando E. Notem a importância desta equação. Supondo o elétron como pequenas partículas andando com uma dada velocidade média entre colisões, quando ele transfere toda a sua energia cinética para a estrutura do condutor, nós chegamos a uma expressão para a densidade de corrente como uma constante vezes o campo elétrico. E vamos escrever essa densidade de corrente como sendo igual a sigma vezes E, onde sigma é um parâmetro que nós já definimos no vídeo anterior, quando analisamos empiricamente a lei de Ohm, que é a nossa condutividade, igual a N E ao quadrado tal sobre m. Esta expressão, em que eu estou relacionando a densidade de corrente e o campo elétrico através da condutividade, eu chamo de lei de Ohm na forma microscópica. Vamos fazer uma equivalência entre a lei de Ohm na forma microscópica e a lei de Ohm na forma macroscópica que nós obtivemos empiricamente. Vamos desenhar novamente o nosso pedaço de condutor. Estou submetendo esse pedaço de condutor a uma diferença de potencial. Eu sei que esse condutor tem um comprimento que eu chamei de L minúsculo e uma secção transversal constante ao longo de todo o seu comprimento de área S. Neste caso, nós temos que o campo elétrico aplicado será igual a
menos a diferença de potencial sobre o comprimento do condutor. Aqui eu nada mais fiz do que o gradiente do campo elétrico, só que utilizando não uma diferencial, mas uma diferença finita, ΔV sobre o ΔX, que no caso é o nosso L. Por outro lado, a densidade de corrente é igual a corrente sobre área, ou seja, I sobre S. Portanto, em módulo, nós teremos que o nosso J é igual a I sobre S, porém, ele também é igual a sigma vezes E. Mas o que é o E? Aqui estou lidando em módulo. É o ΔV sobre L. Então, vamos considerar este termo aqui e este termo. Nós temos que I sobre S é igual a sigma ΔV sobre L. A lei de Ohm que nós obtivemos no vídeo anterior relaciona diferença de potencial e corrente. E nós temos aqui diferença de potencial e corrente com alguns termos constantes. Vamos reorganizar esta expressão. Isolando ΔV, nós teremos que ele será igual a L sobre sigma S vezes I. Ou, de forma equivalente, ρ L sobre S, simplesmente substituir o inverso da condutividade pela resistividade e obtemos a forma macroscópica da lei de Ohm. Ou seja, nós conseguimos deduzir, a partir de um modelo teórico simples, uma lei empírica. Nós temos aqui uma dependência da resistividade com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a resistividade. Os elétrons terão maior dificuldade em percorrer o material. Por quê? Porque nós teremos uma maior vibração da rede cristalina. Até esse ponto do curso, nós analisamos duas categorias de materiais. Os dielétricos, com os quais nós encerramos o tópico de eletrostática, e os condutores que estamos analisando neste momento. Existem, porém, outros tipos de materiais. Vamos falar brevemente sobre cada um. Nós temos os semicondutores. Aqui nós podemos incluir silício, germânio. Nesse caso, poucos átomos fornecem elétrons livres, elétrons de condução, ao contrário do condutor, em que todos os átomos fornecem elétrons livres. E nós temos também os supercondutores, onde nós podemos incluir mercúrio, chumbo, alumínio, alguns óxidos. E neste caso, nós temos que a corrente elétrica é estabelecida com resistência nula. Mais ainda, além de ter resistência nula, ela não sofre diminuição com o tempo. Ou seja, uma vez que eu estabeleci uma corrente em um dado anel supercondutor, essa corrente não sofre variação significativa conforme o tempo passa. Porém, é um efeito de baixas temperaturas, da ordem de 200 Kelvin. Há uma corrida tecnológica para se obter um material que seja supercondutor à temperatura ambiente. E existem certos materiais que podem ser maus condutores à temperatura ambiente. Porém, quando os resfriamos a temperaturas da ordem de 200 Kelvin, eles se tornam supercondutores. Tipicamente, em termos de valores de condutividade, nós temos que um isolante perfeito tem uma condutividade próxima a zero. Ou seja, é difícil estabelecer uma corrente elétrica nele. Em termos numéricos, estamos lidando com 10 a menos 5 a 10 a menos 16 Siemens por metro. Com os semicondutores, nós temos uma condutividade um pouco maior. O nosso sigma oscila entre 10 ao cubo ou, menor ainda, 10 a menos 3.
Notem que o menor valor ainda é maior do que o valor observado para um isolante. Em condutores, nós temos o nosso sigma entre 10 a oitava ou 10 a sétima Siemens por metro. Para supercondutores, o sigma é infinito.